Fala, pessoal! Hoje o papo é reto sobre um tema que, olha, é o pão de cada dia no ambulatório de cirurgia: a doença venosa crônica. Sabe aquela queixa clássica de pernas pesadas? Então, se a gente não souber manejar direitinho, a coisa pode complicar, e complicar feio. A ideia aqui é a gente entender como abordar isso com total segurança. Vamos lá, para começar, um cenário que todo mundo vai ver. Chega um paciente, 58 anos, e a queixa é essa aqui. Doutor, sinto um peso, um inchaço nas pernas no fim do dia. Isso, gente, é o nosso cotidiano. E aí, qual o raciocínio inicial? Por onde a gente começa a pensar? É exatamente essa jornada, da suspeita até a conduta, que a gente vai trilhar agora. E para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos firmar os conceitos essenciais. Depois, a gente mergulha na classificação CEAP, que é a nossa bússola. Em seguida, partimos para o diagnóstico no ambulatório, os pilares do tratamento e, para fechar com chave de ouro, alguns casos clínicos para a gente quebrar a cabeça junto. Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. É fundamental que a gente fale a mesma língua, né? DVC, IVC, varizes. No dia a dia a gente ouve esses termos quase como sinônimos. Mas na nossa prática clínica, eles são coisas diferentes, estágios diferentes de uma mesma doença. E ser preciso aqui faz toda a diferença para não errar no diagnóstico e, claro, no tratamento. A doença venosa crônica, a famosa DVC, é o termo mais amplo de todos. Pensa nela como um grande guarda-chuva. Ela cobre qualquer problema crônico que afete o sistema venoso. Basicamente, é qualquer coisa que atrapalhe as veias de fazer o trabalho delas, que é lutar contra a gravidade e mandar o sangue de volta para o coração. Se esse retorno falha, bom, aí o sangue acumula e os problemas aparecem. E aqui, ó, presta atenção que essa é a distinção crucial. DVC, como a gente falou, é o termo geral. Agora, insuficiência venosa crônica, a IVC, é outra história. A gente guarda esse nome para os estágios mais avançados da DVC. O ponto de corte é quando começam a aparecer as alterações de pele. Então, olha que simples. Um paciente pode ter DVC e não ter VC. Mas todo mundo que tem IVC, com certeza tem DVC. Certo. E como é que a gente mede essa gravidade de um jeito que todo mundo entenda de forma objetiva? É aí que entra a classificação CEAP. Pensa nela como a nossa linguagem universal para estadiar a doença. É com ela que a gente se comunica e, o mais importante, é ela que guia o nosso tratamento. O C do CEAP é a parte clínica, é o que a gente vê no paciente. Vai de C0, sem nada visível, até C6. C1 são aquelas telangiectasias, os famosos vasinhos. C2 já são as varizes mesmo, aquelas veias tortuosas. C3 é quando aparece o edema. Agora, a partir do C4, a coisa fica mais séria. É quando a pele começa a sofrer. C5 é uma úlcera que já cicatrizou e o C6 é a úlcera ativa, aberta. Então, guardem isso, o C4 é o grande divisor de águas, é o ponto de virada. A partir do momento que o paciente tem alteração de pele, a gente para de falar só em DVC e começa a chamar de insuficiência venosa crônica. Por quê? Porque isso significa que a doença já avançou tanto que está causando um dano real no tecido. E aí, claro, o prognóstico piora e o nosso tratamento tem que ser mais incisivo. E dentro do C4, a gente ainda tem umas subdivisões que são chave para a gente reconhecer no exame físico. O C4A é a famosa dermatite ocre, aquela mancha escura. O C4B é a lipodermatoesclerose, o nome é feio, mas é basicamente um endurecimento da pele que deixa a perna com aquele aspecto clássico de garrafa de champanhe invertida. E o C4C é a corona flebectásica, que é aquele leque de veias no tornozelo. Identificar isso no olho é crucial. Ok, então a gente já sabe classificar. Mas, como a gente fecha esse diagnóstico lá no ambulatório? A história que o paciente conta é soberana, claro. Mas o exame físico, ele nos dá pistas que valem ouro. Uma manobra clássica que a gente tem que saber fazer é a de Schwartz. É super simples. A gente posiciona uma mão lá embaixo, na parte distal da veia. Com a outra mão, a gente dá um peteleco, uma percussão na parte de cima. Se as válvulas no meio do caminho estiverem ruins, a gente vai sentir essa ondinha de refluxo lá na mão de baixo. É o sinal direto de que as válvulas não estão segurando a onda.
Mas claro, para ter o quadro completo, para ver tudo, sistema superficial, profundo, mapear o refluxo, o padrão ouro, sem discussão, é o Echo-Color Doppler venoso dos membros inferiores. Pensa nele como o mapa que vai guiar nosso plano cirúrgico. E quando a gente pega o laudo do Doppler, o que a gente tem que procurar? Não é só ler a conclusão, não. A gente tem que ser detetive. Procurar. Tem refluxo? Onde ele está? Qual o calibre das veias, principalmente das safenas? Tem algum sinal de trombose antiga ou nova? E o sistema profundo, está livre? Cada uma dessas informações é uma peça do quebra-cabeça que vai definir o que a gente vai fazer. Beleza, diagnóstico fechado, paciente tadeado, agora é hora de agir. O tratamento da DVC tem basicamente dois grandes pilares, o tratamento clínico e o cirúrgico. Olha só, o tratamento clínico é a base de tudo. Ele serve para todo mundo, do paciente C1 ao C6. É o feijão com arroz que funciona. Mudanças de hábito e, o principal, a terapia compressiva. Já a parte cirúrgica, a gente reserva para corrigir os pontos de refluxo, geralmente em casos mais avançados, lá do C4 para frente. E dentro do tratamento clínico, a terapia compressiva é a estrela. A lógica é bem fácil de entender. Quanto pior o caso, mais forte tem que ser a compressão. Para sintomas mais leves, ali no C1 a C3, uma média compressão costuma resolver. Agora, quando a gente chega no C4, com a pele já sofrendo, aí o jogo muda. A gente precisa de alta compressão. Mas atenção máxima aqui. Antes de sair prescrevendo meia de compressão, tem uma coisa que a gente precisa checar. Uma contraindicação absoluta. Doença arterial periférica grave. Pensa comigo, se a artéria já não está mandando sangue direito para a perna, e a gente vai lá e aperta tudo, o risco de isquemia é gigante. É um erro que a gente não pode cometer. E como a gente checa isso de forma objetiva? Com o índice tornozelo braquial, o ITB. É uma conta simples. A gente mede a pressão sistólica no tornozelo e divide pela pressão no braço. Se esse número der menor que 0,6, é sinal vermelho, luz de alerta piscando. Isso contraindica a compressão alta e o paciente precisa de uma avaliação vascular arterial para ontem. Muito bem, passamos pela teoria, agora vamos ver se o conhecimento ficou o mesmo. Preparem-se aí, porque eu separei 3 casos clínicos que vão desafiar o nosso raciocínio. Vamos ao primeiro caso. Imagina a cena, paciente de 68 anos, diabético, chega com uma úlcera venosa ativa, um C6 clássico. A primeira coisa que vem à cabeça é compressão. É o pilar para cicatrizar isso, certo? Só que tem um detalhe, no exame os pulsos nos pés não são palpáveis. A gente faz o ITB e o resultado é 0,5. E aí vem a pergunta, o que a gente faz agora com a terapia compressiva, que seria a chave do tratamento? A gente prescreve a meia de alta compressão que o C6 pede ou a gente recua? A resposta é de jeito nenhum. A terapia de alta compressão está contraindicada. Aquele T de 0,5 grita pra gente que existe uma doença arterial grave junto. É um paciente com doença mista. Nesse caso, uma alternativa inteligente seria a bota de Una, que é uma terapia inelástica. Ela só faz pressão quando o paciente anda, o que é bem mais seguro nesse cenário. Bora pro segundo caso. Paciente jovem, 25 anos, homem, sem nenhuma doença, e chega com varizes bem calibrosas e um edema que dói, mas só na perna esquerda, e o edema começa lá em cima, na raiz da coxa. Olha essa dica, DVC unilateral, ainda mais à esquerda, em um paciente jovem, isso tem que acender uma luzinha de alerta na nossa cabeça. Além de pensar na causa mais comum, a DVC primária, que outra coisa a gente precisa obrigatoriamente investigar? A resposta é Síndrome de May-Turner. É a compressão anatômica da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. É a causa clássica de DVC secundária, unilateral e à esquerda. Viu um paciente jovem com esse quadro, tem que pensar em May-Turner. E para fechar, nosso terceiro desafio. Paciente de 62 anos, obesa, com todos os sinais de insuficiência venosa crônica, lipodermatoesclerose e dermatite ocre. Mas o curioso é que, olhando, a gente não vê aquelas varizes enormes saltando. O ITB dela está normal, deu 1,0. A pergunta é, para essa paciente com o IVC já instalada, qual é a medida clínica mais importante, o pilar do tratamento dela agora? E a resposta correta é terapia com meia de alta compressão. Esse caso serve para reforçar um conceito fundamental. Nosso tratamento é guiado pela classificação CEAP, pela gravidade, e não pelo que a gente vê de varizes. Se tem alteração de pele, se é C4, a indicação é alta compressão.
Isso nos deixa com uma reflexão. Será que por trás dessas alterações de pele não existe uma doença venosa profunda, silenciosa, que é a verdadeira vilã?